7 promessas de Isaías para vencer o medo e alcançar provisão e vitória. Há dias em que o coração acorda cansado, a mente se enche de perguntas e a alma anseia por uma resposta que venha do alto. Este vídeo é um convite para você parar, respirar e se alinhar novamente com Deus. Aqui, a oração não é repetição, é direção. A vitória não é ilusão, é princípio. Baseada no poderoso e profético livro de Isaías e nos fundamentos judaicos, esta mensagem revela como confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto, e como decisões simples, feitas em oração, podem mudar completamente o rumo da sua vida. Você vai compreender que Deus não trabalha no caos, mas na ordem. A entrega sempre precede a vitória. Quem confia, caminha com segurança, mesmo sem ver todo o caminho. Cada palavra foi cuidadosamente preparada para conectar com suas lutas diárias. Família, trabalho, decisões, o medo do futuro e transformar fé em prática, oração em ação, esperança em movimento. Se você precisa de direção, força e confirmação, este momento é para você. Não é apenas um vídeo, é um encontro com princípios que sustentam vencedores há gerações. Assista, ore, aplique e permita que Deus conduza seus próximos passos. Há momentos em que a vida continua andando, mas por dentro algo parece travado. Você cumpre tarefas, responde mensagens, segue a rotina e ainda assim sente que perdeu a clareza. Não é falta de fé, não é fraqueza espiritual. É o sinal de que a alma está pedindo alinhamento. O profeta Isaías falou exatamente para tempos assim. Tempos em que o povo ainda cria em Deus, mas já não sabia mais discernir seus caminhos. Quando o coração se cansa, a primeira coisa que se perde não é a esperança, é a direção. E sem direção, até quem tem força acaba se desgastando. Isaías revela que Deus nunca abandona seu povo, mas também ensina que existe uma ordem espiritual que não pode ser ignorada. Deus não age no improviso, ele se move por princípios. E quando esses princípios são quebrados, a confusão se instala, mesmo entre os que oram. Muitos hoje dizem, eu oro, mas nada muda. A pergunta não é se a oração está sendo feita, é se ela está sendo feita a partir do lugar certo. Isaías mostra que há uma diferença profunda entre clamar no desespero e se alinhar na confiança. Um clamor nasce da dor. O alinhamento nasce da entrega. E Deus responde de forma diferente a cada um deles. O livro de Isaías foi escrito em um período de crise nacional, espiritual e moral. O povo estava dividido entre confiar em Deus ou buscar soluções humanas. E é exatamente esse o conflito silencioso que muitos vivem hoje. Por fora, parecem firmes. Por dentro, estão tentando decidir sozinhos o que só Deus pode conduzir. O resultado é cansaço, ansiedade e a sensação de que algo está sempre fora do lugar. Isaías nos conduz a uma verdade desconfortável, porém libertadora. Deus não compete com o controle humano. Enquanto insistimos em comandar tudo, Ele respeita a nossa decisão. Mas quando entregamos, Ele age, não parcialmente, não aos poucos. Ele restaura o eixo. Ele reposiciona o coração, ele devolve a clareza. A fé bíblica não é negação da realidade, é entendimento da ordem espiritual. O fundamento judaico ensina que quando o homem se alinha, o céu responde. Não porque Deus muda, mas porque o homem volta ao lugar certo. Isaías aponta que a vitória não começa no resultado visível, mas na rendição invisível. Talvez você esteja nesse ponto agora. Não perdido, mas cansado. Não distante de Deus, mas confuso. Este não é um sinal de fracasso. É um chamado para realinhamento. Deus não está pedindo mais esforço, Ele está pedindo confiança. Ele não está exigindo explicações perfeitas. Ele está convidando você a descansar nele. Antes de qualquer mudança externa, Isaías nos ensina que Deus quer ajustar o interior.
porque quando o coração se alinha, as decisões se tornam mais leves. O medo perde força, a ansiedade diminui. E o caminho, mesmo sem todos os detalhes revelados, passa a fazer sentido novamente. Aqui Isaías nos revela a primeira promessa. Deus permanece, mesmo quando o coração se cansa. Este é apenas o começo. Há mais revelação adiante. E o próximo passo começa quando você permite que Deus reassuma a direção. Isaías deixa claro que a confusão interior nunca nasce do nada. Ela surge quando há desalinhamento entre aquilo que o coração deseja e aquilo que Deus está conduzindo. O problema não é querer avançar. O problema é avançar sem direção. Quando o povo de Israel tentou seguir seus próprios caminhos, acreditando que ainda assim Deus abençoaria, a consequência foi desgaste espiritual, medo constante e decisões tomadas pela pressão do momento, não pela sabedoria do alto. Existe um princípio antigo, profundamente enraizado nos fundamentos judaicos. Deus não se revela plenamente a quem quer apenas respostas rápidas. Ele se manifesta àqueles que se dispõem a caminhar em fidelidade, mesmo quando o cenário parece silencioso. Isaías revela que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Enquanto muitos interpretam o silêncio como abandono, a Escritura mostra que ele é um espaço de alinhamento, onde o coração é ajustado antes que a próxima etapa seja liberada. O erro mais comum em tempos de incerteza é tentar preencher o silêncio de Deus com decisões apressadas. Quando isso acontece, a alma perde sensibilidade espiritual. A pessoa continua orando, continua buscando, mas já não consegue discernir com clareza. Isaías alerta que a verdadeira cegueira não é a dos olhos, mas a do entendimento. E essa cegueira se instala quando a confiança é substituída pela ansiedade. Deus nunca prometeu revelar todo o caminho de uma vez. Ele prometeu luz suficiente para o passo seguinte. A inquietação nasce quando exigimos mais do que precisamos saber agora. Isaías ensina que a fé madura não exige explicações completas. Ela aprende a descansar na fidelidade de Deus. É nesse ponto que muitos tropeçam. Querem segurança total antes de obedecer, quando, na verdade, a segurança nasce depois da entrega. O povo ouviu o profeta, mas muitos não quiseram aceitar a correção. Porque alinhar-se com Deus exige renúncia, exige abrir mão da ilusão de controle. Exige admitir que nem toda decisão precisa ser tomada hoje. Isaías mostra que a pressa espiritual quase sempre conduz ao erro, enquanto a espera confiante prepara o terreno para a vitória. Há pessoas que estão cansadas não porque caminharam demais, mas porque caminharam fora do tempo de Deus. O tempo errado cansa. A direção errada drena forças. Mas quando o coração volta ao ritmo de Deus, até o caminho difícil se torna suportável. O profeta declara que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças porque deixam de lutar contra o fluxo divino. Talvez você esteja vivendo esse conflito silencioso. Você quer fazer o certo, mas sente medo de esperar. Quer confiar, mas ainda tenta controlar. Isaías não condena esse conflito. Ele o revela para curá-lo. Deus não rejeita quem está confuso. Ele apenas chama para mais perto quem está disposto a confiar. A clareza espiritual não nasce da pressa, mas da rendição. Quando você para de exigir respostas imediatas e começa a se alinhar com a vontade de Deus, algo muda dentro de você. A ansiedade perde o domínio, o medo deixa de comandar. E a paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela incerteza. Esta é a segunda promessa. Deus guia seus passos, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Este é o segundo passo do alinhamento. Aprender a confiar no tempo de Deus, porque quem respeita o tempo do céu nunca perde o propósito da terra.
Isaías revela algo que poucos percebem em tempos de crise. Nem toda dificuldade é oposição e nem todo atraso é negação. Há momentos em que Deus permite a instabilidade externa para revelar o desalinhamento interno. Quando tudo parece incerto ao redor, o coração é exposto. Aquilo que estava oculto, medo, autossuficiência, pressa, vem à superfície. E isso não acontece para destruir, mas para corrigir. O profeta fala a um povo que ainda frequentava os rituais, ainda conhecia a lei, ainda pronunciava o nome de Deus. Porém, o coração já não estava completamente rendido. Isaías denuncia uma fé que existia nos lábios, mas não governava as decisões. Esse é um alerta extremamente atual. É possível falar de Deus e, ainda assim, tomar decisões sem consultá-lo de verdade. Existe uma diferença profunda entre incluir Deus nos planos e submeter os planos a Deus. Quando ele é apenas incluído, continua sendo espectador. Quando é colocado no centro, passa a ser condutor. Isaías ensina que a bênção não acompanha a intenção, mas a obediência. Não basta desejar a vontade de Deus. É necessário confiar nela, mesmo quando ela confronta nossos próprios desejos. Muitos se frustram porque acreditam que a fé serve para evitar conflitos. Isaías mostra o contrário. A fé madura revela conflitos internos para que eles sejam tratados. Deus não quer apenas resolver circunstâncias, ele quer formar caráter. Por isso, antes de mudar o cenário, ele ajusta o coração. Antes de liberar a vitória, ele fortalece a estrutura interior para sustentá-la. Há pessoas que pedem avanço, mas ainda carregam pensamentos que sabotam esse avanço. Pedem portas abertas, mas mantêm atitudes que fecham caminhos. Isaías declara que Deus é fiel, mas também justo. Ele não empurra ninguém para um lugar onde a alma ainda não está preparada para permanecer. O preparo é invisível, mas essencial. O fundamento judaico ensina que quando o homem se realinha, o mundo ao redor começa a se reorganizar. Não por força, mas por ordem. Não por ansiedade, mas por confiança. Isaías aponta que a verdadeira segurança não está em controlar o futuro, mas em caminhar em obediência no presente. Quem aprende isso, descansa, mesmo em meio à instabilidade. Talvez você esteja lutando internamente porque sente que precisa decidir algo importante. O medo de errar tem paralisado você. Isaías traz uma verdade libertadora. Deus não exige perfeição, ele exige dependência. Quando você decide caminhar com ele, mesmo sem todas as respostas, o erro deixa de ser um fim e passa a ser parte do aprendizado. A ansiedade enfraquece porque tenta carregar sozinha o peso do amanhã. A fé se fortalece porque confia que Deus já está lá. Isaías nos ensina que quando entregamos o controle, não perdemos autoridade, ganhamos descanso. E o descanso não é passividade, é confiança ativa na direção divina. Este é um ponto decisivo. Ou você continua tentando entender tudo, ou aprende a confiar naquele que já entende. Isaías entrega a terceira promessa. Deus fortalece o interior antes de mudar o exterior. O próximo passo não exige pressa, exige entrega. Isaías não fala apenas de princípios espirituais elevados. Ele toca diretamente na vida real, no cotidiano de pessoas comuns. Ele fala com mães cansadas, pais sobrecarregados, trabalhadores aflitos, jovens inseguros e idosos que carregam silêncios profundos. A mensagem do profeta atravessa gerações porque não ignora a realidade humana, ela a redime. Há mães que acordam todos os dias com responsabilidades que ninguém vê. Elas oram, cuidam, sustentam emocionalmente lares inteiros, mas em silêncio sentem medo do futuro. Isaías lembra que Deus vê o que ninguém vê. A provisão não vem apenas em recursos, mas em força renovada para continuar.
Quando essa mãe aprende a confiar, o peso não desaparece imediatamente, mas deixa de esmagar. A confiança reposiciona o coração. Há trabalhadores que carregam pressão constante, contas, prazos, expectativas. A mente não descansa nem à noite. Isaías ensina que o medo da falta não governa quem confia na provisão de Deus. O fundamento judaico revela que o trabalho é digno, mas não é a fonte final. Quando o homem entende isso, o medo perde a autoridade. Ele continua trabalhando, mas já não trabalha dominado pela ansiedade. Há jovens que vivem paralisados pela indecisão. Têm sonhos, mas temem errar. O excesso de opções gera confusão. Isaías declara que Deus guia os passos daqueles que se colocam sob sua direção. Não é necessário enxergar toda a estrada. É suficiente dar o próximo passo com confiança. A clareza vem no caminho, não antes dele. Há idosos que convivem com a solidão, histórias, dores e memórias que poucos escutam. Isaías revela que Deus não abandona em nenhuma estação da vida. A presença divina não diminui com o tempo, ela se aprofunda. Quem confia descobre que nunca esteve esquecido, apenas estava sendo guardado em silêncio. O que une todas essas histórias é um ponto comum. O medo tenta assumir o controle quando a confiança enfraquece. Isaías mostra que o medo não desaparece pela força, mas pela verdade. Quando a alma se lembra de quem Deus é, o medo perde espaço. A confiança não muda o passado, mas transforma completamente a forma como o presente é vivido. Aplicar a palavra de Isaías não é algo abstrato. É decidir confiar quando a lógica sugere desespero. É escolher descansar quando o corpo pede alerta constante. É aprender a entregar aquilo que você não consegue resolver sozinho. Essa entrega não é sinal de derrota, é sinal de maturidade espiritual. Talvez você se identifique com uma dessas situações, ou talvez carregue uma luta que ninguém conhece. Isaías não oferece frases prontas. Ele oferece direção. Deus não promete ausência de desafios, mas garante presença constante. E essa presença sustenta, fortalece e conduz. Quando a palavra se torna prática, algo muda. O coração desacelera, a mente se organiza, a fé deixa de ser teoria e passa a ser vivida. É assim que a confiança começa a vencer o medo, não de uma vez, mas dia após dia. Aqui está a quarta promessa. Deus sustenta cada fase da vida. Ninguém fica esquecido. Este é o chamado de Isaías para a vida real. Confiar não é fugir da realidade. É enfrentá-la com Deus no centro. Isaías nunca fala de forma isolada. Sua mensagem se conecta com toda a estrutura da sabedoria bíblica, especialmente com os Salmos e Provérbios, onde a confiança em Deus não é apresentada como emoção passageira, mas como princípio de vida. Quando Isaías chama o povo a confiar, ele ecoa uma verdade que já havia sido estabelecida. Quem se apoia no Senhor não anda sozinho, mesmo quando o caminho parece incerto. Os salmos revelam a intimidade do coração humano diante de Deus. Davi não escondia seus medos, suas angústias ou suas dúvidas. Ainda assim, repetidamente declarava que sua confiança estava no Senhor. Isso nos ensina algo poderoso. Confiar não significa ausência de temor, mas decisão consciente de não permitir que o medo governe. Isaías reforça essa mesma verdade ao mostrar que Deus sustenta aqueles que se voltam para Ele com o coração íntegro. Provérbios acrescenta um fundamento essencial. A confiança precisa se manifestar nas decisões. Não basta sentir paz. É necessário agir com sabedoria. A Escritura ensina que quando o homem confia em Deus de todo o coração e não se apoia no próprio entendimento, os caminhos são endireitados. Isaías confirma que essa promessa não é simbólica, ela é prática. Caminhos tortuosos se tornam claros quando a confiança assume o controle. Há uma harmonia espiritual entre Isaías, os Salmos e Provérbios. Todos apontam para o mesmo eixo.
Deus honra aqueles que escolhem confiar, mesmo quando a lógica humana sugere o contrário. O medo diz, proteja-se. A confiança diz, entregue-se. O medo paralisa. A confiança move. Isaías declara que a provisão de Deus se manifesta quando o coração deixa de lutar contra ele. Muitos pedem vitória, mas poucos estão dispostos a viver o processo da confiança. Os salmos mostram que a espera também é um ato de fé. Provérbios ensina que a pressa conduz ao erro. Isaías une essas duas verdades e revela que a vitória não chega para quem corre desesperadamente, mas para quem permanece firme, mesmo quando tudo parece lento. Quando essas verdades são internalizadas, algo muda profundamente. A alma deixa de buscar sinais constantes, o coração aprende a descansar, a mente para de criar cenários de medo. A confiança se torna uma âncora, não porque tudo está resolvido, mas porque Deus está no controle. Isaías mostra que a verdadeira provisão começa quando o medo perde o trono do coração. Talvez você esteja esperando por uma resposta clara, um sinal evidente, uma mudança visível. Os salmos lembram que Deus é refúgio presente. Provérbios ensina que ele dirige os passos. Isaías declara que ele fortalece aqueles que confiam. Juntos, eles formam uma certeza inabalável. Quem confia não será confundido. Essa integração espiritual não é apenas para leitura, é para a prática diária. Confiar ao acordar, confiar ao decidir, confiar ao esperar, confiar ao descansar. Quando a confiança se torna hábito, o medo perde espaço naturalmente. E onde o medo perde espaço, a provisão começa a fluir. Esta é a quinta promessa. Quem confia no Senhor tem seus caminhos endireitados. Este é o alicerce da vitória ensinada por Isaías. Não uma vitória apressada, mas uma vitória sustentada pela confiança. Isaías repete uma verdade de forma insistente, porque sabe que o coração humano esquece com facilidade. Não temas. Essa expressão não aparece como sugestão, mas como direção espiritual. O medo é natural, mas não pode ser o condutor. Quando Isaías diz, não temas, ele está dizendo não entregue o governo da sua vida ao medo. Confiar não é negar a realidade, é escolher quem terá a palavra final sobre ela. Isaías afirma a sexta promessa. O medo não governará quem confia em Deus. O medo sempre tenta se apresentar como proteção. Ele diz que está ali para evitar perdas, frustrações e dores. Mas Isaías revela que o medo, quando não é confrontado, se transforma em prisão. Ele limita decisões, enfraquece a fé e rouba a clareza. Por isso, o profeta insiste, não temas. Quem confia em Deus aprende a caminhar mesmo com receio, porque sabe que não está sozinho. Confiar é um exercício diário. Não acontece de uma vez. A confiança se constrói quando, diante de pequenas decisões, você escolhe depender de Deus. Isaías mostra que a fé cresce quando é praticada. Cada vez que você confia, o medo perde força. Cada vez que você entrega, a ansiedade diminui. Cada passo de confiança fortalece o próximo. Há pessoas que vivem dominadas pelo e se? E se não der certo? E se eu errar? E se faltar? Isaías confronta esse pensamento com uma verdade simples. Não temas. O futuro não está solto. Ele está nas mãos de Deus. Quando você confia, o amanhã deixa de ser uma ameaça e passa a ser um território guardado pela presença divina. O fundamento judaico ensina que a confiança não é passiva. Ela exige ação alinhada. Confiar é continuar obedecendo, mesmo quando o cenário não mudou. É permanecer fiel, mesmo quando a resposta ainda não veio. Isaías mostra que Deus honra quem confia antes de ver. O medo exige provas. A fé se apoia na promessa. Talvez o medo tenha se infiltrado nas suas decisões sem você perceber.
Medo de perder, medo de fracassar, medo de decepcionar. Isaías não ignora esses sentimentos, mas os reposiciona. Ele não diz que o medo não virá, ele diz que o medo não governará. Não temas é um convite para trocar o controle. É escolher confiar, mesmo quando a lógica humana não oferece garantias. Se essa palavra fala com você, declare com fé nos comentários: eu confio em Deus. Essa declaração não muda Deus, ela muda você. Ela reposiciona o coração, ela enfraquece o medo. Quando a confiança se torna linguagem diária, algo poderoso acontece. O coração se firma, a mente desacelera, as decisões ganham clareza. Isaías nos ensina que a confiança constante produz estabilidade espiritual. E onde há estabilidade, a provisão encontra espaço para se manifestar. O medo grita, a confiança descansa. Isaías chama você para esse descanso ativo, onde a fé governa e o medo perde a autoridade. Este é o ponto de virada, onde o medo deixa de mandar e a confiança começa a conduzir. Isaías entende algo profundo sobre o mundo espiritual. Aquilo que domina o coração, cedo ou tarde, se manifesta pela boca. Por isso, a fé não é apenas sentida, ela é declarada. Há momentos em que a alma precisa ouvir aquilo que a boca libera, não para convencer Deus, mas para reposicionar o interior. Quando a palavra certa é declarada no tempo certo, o medo perde espaço. Muitos carregam promessas em silêncio, mas permitem que o medo fale alto dentro deles. Isaías ensina que a confiança cresce quando é verbalizada. A declaração não é um ritual vazio, é um ato de alinhamento. Quando você declara confiança, está dizendo ao seu próprio coração quem governa. Está lembrando a si mesmo que Deus continua no controle, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas reflexão e se torna posicionamento. O medo se alimenta do silêncio interior. A confiança se fortalece quando é expressa. Isaías mostra que Deus responde a corações alinhados, mas também honra bocas que proclamam a verdade. A palavra falada em fé quebra ciclos de ansiedade que a mente sozinha não consegue romper. Se o medo tentou assumir o controle da sua vida, declare agora, com sinceridade: nada foge ao controle do Senhor. Essa declaração não ignora a realidade. Ela reafirma quem governa a realidade. Quando você declara, algo se ajusta. O ambiente interior muda, a tensão diminui, a fé ganha espaço. Isaías revela que a palavra liberada com confiança não volta vazia, porque ela nasce de um coração que decidiu confiar. O medo tenta calar. A fé se manifesta pela voz. Há pessoas que precisam aprender a falar com autoridade espiritual sobre a própria vida, não com arrogância, mas com convicção. Isaías não ensina gritos, ensina firmeza. A confiança verdadeira não precisa ser barulhenta, ela precisa ser constante. Uma declaração simples, feita com fé, tem mais poder do que longas palavras carregadas de dúvida. Escreva nos comentários, como um compromisso espiritual: eu escolho confiar em Deus. Esse ato simples marca uma decisão interior. Não é sobre exposição, é sobre alinhamento. O fundamento judaico ensina que quando o homem declara a verdade, ele se torna cooperador da ordem divina. Não porque cria a realidade, mas porque se alinha a ela. Isaías mostra que Deus age onde encontra corações e palavras alinhadas. A fé falada fortalece a fé vivida. Talvez você nunca tenha percebido o quanto suas palavras moldam sua experiência espiritual. Reclamações constantes alimentam o medo. Declarações conscientes fortalecem a confiança. Isaías convida você a vigiar aquilo que sai da sua boca, porque a boca revela aquilo que governa o coração. Este é um ponto de transição importante.
A fé deixa de ser apenas sentida e passa a ser assumida. Quando a confiança é declarada, o coração se prepara para receber algo maior. O próximo passo não é apenas compreender, é experimentar. Porque onde a fé se posiciona, Deus começa a se manifestar com autoridade. Isaías conduz a mensagem a um ponto onde a fé deixa de ser apenas compreensão e se torna convicção profunda. É aqui que o coração, já alinhado, começa a perceber que Deus não apenas orienta, Ele sustenta. Quando o medo perde autoridade, a alma passa a experimentar algo mais elevado, a certeza de que a provisão de Deus não depende das circunstâncias visíveis, mas da fidelidade invisível que nunca falha. Há um momento em que a fé amadurece. Ela não precisa mais de sinais constantes, nem de confirmações repetidas. Isaías mostra que essa maturidade nasce quando o coração aprende a descansar, mesmo antes da resposta. O descanso não é passividade, é confiança ativa. É continuar caminhando, sabendo que Deus já está à frente, preparando aquilo que ainda não se vê. O profeta revela que a verdadeira vitória não acontece quando tudo se resolve, mas quando o medo deixa de governar. Enquanto o medo governa, a alma permanece em guerra. Quando a confiança assume o controle, a guerra interna se encerra. E é nesse ambiente de paz interior que a provisão encontra espaço para se manifestar. Deus não libera peso para quem ainda vive em tensão constante. O fundamento judaico ensina que a provisão flui onde há ordem. Isaías reforça que a ordem começa no interior. Quando o coração se organiza em torno da confiança, o caos perde força. A mente se aquieta, as decisões se tornam mais claras. A fé passa a conduzir, não mais reagir. Isso não significa ausência de desafios, mas presença constante de direção. Talvez você ainda esteja cercado por situações que não mudaram. Isaías não promete mudanças instantâneas, mas garante sustentação diária. Deus não abandona no meio do processo. Ele caminha junto, Ele fortalece, Ele renova. A provisão muitas vezes não vem como excesso, mas como o suficiente no tempo certo. E isso é sinal de cuidado, não de escassez. Há pessoas que confundem fé com emoção intensa. Isaías mostra que a fé verdadeira é firme, silenciosa e perseverante. Ela não oscila conforme as notícias, nem se abala com atrasos. Quem confia aprende a esperar sem desespero. Aprende a continuar sem desgaste excessivo. Aprende a descansar, sabendo que Deus honra aqueles que permanecem. Neste ponto, algo se consolida dentro de você. A confiança deixa de ser esforço e se torna estado interior. O medo ainda tenta se aproximar, mas já não encontra espaço. A fé ocupa o centro. Isaías declara que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Não porque tudo será fácil, mas porque tudo terá propósito. Se você sente que sua fé está sendo fortalecida agora, declare em silêncio ou em voz baixa: O Senhor é minha provisão e minha vitória. E aqui se sela a 7ª promessa: Deus é provisão e vitória no tempo certo. Essa declaração sela o que foi construído até aqui. Ela prepara o coração para o momento final. Estamos nos aproximando do ápice. O coração já foi alinhado. A confiança foi estabelecida. Agora, resta entregar completamente. Porque quando a entrega é total, a vitória deixa de ser promessa distante e começa a se manifestar como realidade espiritual. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes tentamos conduzir a vida com nossas próprias forças. Tu conheces cada pensamento, cada preocupação silenciosa, cada medo que ainda tenta se esconder dentro da alma. Nada te é oculto. Por isso, hoje não trazemos máscaras, não trazemos explicações, não trazemos justificativas. Trazemos entrega. Pai,
Fortalece agora quem ouve esta palavra e se sente cansado por dentro. Aquele que perdeu a clareza, que tem caminhado com peso no coração, que sente medo do amanhã e insegurança nas decisões. Sopra teu renovo sobre essa vida. Alinha novamente o interior onde houve confusão. Restaura a confiança onde o medo tentou governar. Senhor, ensina-nos a confiar como Isaías ensinou ao teu povo. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança madura, firmada na tua fidelidade. Arranca do coração toda ansiedade que tenta antecipar o futuro. Remove o peso de querer controlar aquilo que só tu podes conduzir. Que a alma encontre descanso na certeza de que tu estás no comando. Nós declaramos que a tua presença é maior do que qualquer cenário adverso, que a tua provisão não falha, que a tua direção é segura. Onde há medo de falta, libera provisão. Onde há medo de errar, libera sabedoria. Onde há medo do futuro, libera paz. Que cada área da vida seja tocada agora pela tua ordem divina. Senhor, visita a mãe cansada que tem sustentado sua casa em silêncio. Visita o trabalhador aflito que carrega responsabilidades pesadas. Visita o jovem indeciso que teme dar o próximo passo. Visita o idoso solitário que sente que foi esquecido. Que cada um sinta agora que não está sozinho. Que tua presença envolva, sustente e fortaleça. Nós entregamos nossos planos, nossos caminhos, nossos sonhos e nossas preocupações. Tudo aquilo que tentamos resolver sozinhos, colocamos agora em tuas mãos. Ajusta o que precisa ser ajustado. Fecha as portas que não vêm de ti. Abre aquelas que estão alinhadas com o teu propósito. Dá-nos discernimento para obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Pai, que esta oração não seja apenas um momento emocional, mas um marco espiritual. Que algo mude no interior. Que o medo perca a autoridade, que a confiança se estabeleça, que a fé governe as decisões a partir de agora. Nós escolhemos confiar, nós escolhemos descansar, nós escolhemos caminhar contigo. Recebe, Senhor, essa entrega sincera, recebe essa confiança renovada e conduz cada passo a partir deste momento. Em Ti está nossa provisão, em Ti está nossa vitória e em Ti está nossa paz. Amém. Isaías encerra sua mensagem com uma certeza que atravessa gerações. Quem confia em Deus nunca caminha em vão. Mesmo quando o caminho parece longo, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, há uma promessa silenciosa sustentando cada passo. A confiança não elimina os desafios, mas transforma completamente a forma como eles são enfrentados. Onde antes havia medo, agora há direção. Onde havia confusão, agora há propósito. Talvez você tenha iniciado este momento carregando dúvidas, peso no coração ou insegurança sobre o futuro. Mas algo foi sendo ajustado ao longo dessa palavra. A alma foi se alinhando, a mente foi desacelerando, a confiança foi sendo restaurada. Isso não é emoção passageira. É realinhamento espiritual. Quando Deus reposiciona o exterior começa, no tempo certo, a responder. Isaías nos ensina que a vitória não começa quando tudo muda fora, mas quando algo muda dentro. Quando o medo perde o trono, a fé assume o governo. Quando a fé governa, as decisões se tornam mais firmes, a caminhada mais leve e o futuro menos ameaçador. A provisão de Deus encontra espaço onde há confiança constante. Este é o momento de selar aquilo que foi construído. Não com pressa, não com ansiedade, mas com firmeza interior. A palavra foi lançada. A semente foi plantada. Agora, cabe a você continuar regando com confiança, oração e obediência diária. Deus honra aqueles que permanecem, mesmo quando não veem tudo claramente. Hoje você recebeu, através de Isaías, 7 promessas que sustentam vencedores: presença, direção,
força, sustento, sabedoria, paz e provisão com vitória. Se esta mensagem falou profundamente com você, inscreva-se neste canal. Não como um ato automático, mas como um compromisso espiritual de caminhar em direção à fé, ao renovo e à vitória. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa de direção. Às vezes, Deus usa uma simples partilha para alcançar um coração cansado. Isaías nos lembra que Deus não abandona no meio do processo. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele conduz. A provisão chega no tempo certo. A vitória se manifesta no momento adequado. E enquanto isso, a presença de Deus acompanha cada passo. Não permita que o medo volte a assumir o controle. Volte a esta palavra sempre que precisar. Lembre-se do que foi revelado aqui. Confiar não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Entregar não é desistir, é alinhar-se com o céu. Que você siga seus dias com o coração firme, a mente em paz e a fé fortalecida. Que cada decisão seja guiada pela confiança. Que cada passo seja sustentado pela presença de Deus. E que a provisão e a vitória prometidas em Isaías se manifestem na sua vida, no tempo certo, da forma certa. Este não é o fim desta jornada, é o início de um novo tempo, um tempo de confiança, provisão e vitória em Deus. Que a paz acompanhe você, que a direção seja clara e que a presença do Senhor sustente todos os seus caminhos.